Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ju do Joanne Books e esses são os melhores livros de 2025. Em 2025 tive muitas leituras boas, muitos abandonos, alguns favoritados e discussões incríveis sobre livros no grupo de leitura que eu faço e organizo, mas eu selecionei aqui 13 dos melhores livros que eu li para falar com vocês. Eu vou do 13º até o que eu considero o melhor de todos, mas de fato eu recomendo todas essas leituras e eu amei todas elas, tá? Então não achem que isso aqui é, esse aqui é o pior. Não. É uma ordem crescente do melhor para o mais favoritado, mas são todos muito bons e todos eu recomendo muitíssimo. Em 13º lugar é um livro que é um livro de memórias, que é Faca. Esse livro é de um autor que se chama Salman Rushdie. Ele é autor de livros de ficção e esse, se eu não me engano, é o primeiro livro de não ficção, de memória, autobiografia dele. E ele vai falar sobre o atentado que ele sofreu por ser um autor que aborda sobre religião e por ser um autor indiano. Ele sofreu esse atentado que foi esfaqueado diversas vezes e foi enquanto ele estava fazendo uma palestra sobre a proteção de autores. Então, eu acho que nessa onda de cancelamento, extremismo e do que a gente está refletindo para a sociedade, é extremamente importante a gente ler o relato desse homem aqui. Eu não conhecia os outros livros dele, fiquei bem curiosa porque eu gostei muito da forma escrita dele. É uma reflexão sobre tudo que ele construiu até chegar até ali e muitas vezes ele fala como se ele estivesse falando diretamente com a pessoa que esfaqueou ele. Enfim, é muito interessante. Eu gostei muito dessa leitura, me surpreendeu horrores. Esse livro aqui foi um dos primeiros que eu li em 2025 e foi um que me marcou extremamente, né? Eu falei várias vezes durante o ano dele no canal, que é Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. Esse livro vai falar sobre relacionamento abusivo. A gente tem a nossa protagonista, a Virgínia, que ela está passando por um relacionamento que ela aos poucos vai perceber o quão absurdo é na narrativa. E enquanto ela tá presa e enquanto ela tá afastada, esse livro também vai falar muito sobre o relacionamento amoroso entre as amigas dela e ela, e de como elas são o grupo de suporte dela, e enfim, de como um relacionamento que para muitos poderia ser um relacionamento por fora normal, se tornou uma prisão. E eu acho que todo mundo que já passou por um relacionamento abusivo, seja psicologicamente, seja fisicamente, se identifica muito com muitas coisas narradas aqui. Eu com certeza me identifiquei horrores, fiquei também horrorizada e chorei muito com esse aqui, me marcou muito. Eu acho que foi um dos que eu mais chorei esse ano. E falando de choro, eu também chorei com esse aqui. É Operação Impensável. Aqui a gente tem uma ficção baseada nos fatos vivenciados pela autora. A Vanessa Bárbara é uma autora que teve tanto bafafá. Eu não lembro se o bafafá foi em 2025 mesmo ou foi em 2024, lá pelo final de 2024. Mas que ela deixou explícito a denúncia que ela fez a partir desse livro, que é uma ficção, pro ex-marido dela, que era ou ainda é, acredito que ainda seja, um dos fundadores aí da Todavia. A Todavia, inclusive, já fez uma nota sobre isso, etc. É uma coisa que já faz anos, né, que aconteceu, mas a denúncia dada nomes aos bois veio agora ao ar. Para acompanharem mais sobre essa treta, vocês têm que procurar online ou ler esse livro, talvez, porque, assim, aqui a gente não tem um editor, mas a gente tem um cara envolvido em meio de negócios e acontece esse grupo que foi o problema que a Vanessa denunciou, que aparentemente tinha um grupo de pessoas envolvidas no mercado editorial, homens brancos que conversavam absurdos sobre mulheres no grupo de e-mail ali do trabalho. E ela também foi traída. E aparentemente esse grupo editorial aí, que também impediu a publicação de alguns livros dela e da inserção dela no mercado depois do término, eles se uniam para proteger uns aos outros e continuar traindo suas mulheres. Ela descreve isso aqui no livro. A gente tem um relacionamento e também no começo parece inclusive perfeito. Eu me emocionei muito com eles dois no começo. É muito agoniante ler porque a gente sabe que vai ser algo ruim, sabe? Ela já começa falando tipo assim:
Isso era na época que a gente tava bem, isso era na época antes de toda a merda que você fez. E tem algo muito interessante que eu acho na literatura, que é quando a mulher é traída e escreve sobre essa traição como se ela perdesse a si mesma nesse meio. A gente normaliza tanto a mulher ser traída que a gente não pensa do quanto ela se perde, do quanto ela não se acha. E aqui esse livro é contado por trechos, o que tornou pra mim a experiência do livro inesquecível. A gente não recebe a história tipo assim, no dia tal, eu e fulaninho nos apaixonamos e nos... Não, a gente recebe por meio de notas do celular, por meio de alguma lembrancinha ali, por meio de algo escrito no diário, por meio de alguma lista de filmes que eles viram. É muito interessante como essa história é construída como não uma narrativa linear, sabe? E eu acho que isso torna a gente tão dentro desse relacionamento também. Também tem muitas coisas que ligam a outros livros que eu também amo de mulheres traídas. Por exemplo, Dias de Abandono, da Helena Ferrante, Nada a Dizer, da Elvira Vigna, que são leituras que eu também favoritei quando eu li. Então, não dá. É muito especial pra mim, eu gosto muito dessa narrativa, gostei muito de conhecer a escrita da Vanessa, porque esse foi o meu primeiro contato com a escrita dela. Eu recomendo muito, acredito que não seja um livro pra todo mundo, exatamente por ele ser em fragmentos. São, tipo, pequenos textos, sabe? Muito interessante, eu gostei muito. Um livro que foi leitura do meu Clube do Livro, que é o Clube do Livro que a gente lê diversos países, né? Um país por mês, tentativa de foco em literatura feminina. Os livros de 2026 são todos de mulheres e eu vou liberar a lista em breve pra vocês, vou liberar aqui no canal. E também vou falar dos que a gente leu, mas foi Máquina de Leite. Esse aqui me impactou tanto e eu relacionei também com tantas coisas que eu li. Eu acho que quem tá aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito de livros sobre maternidade. Eu não sou mãe, de forma alguma. Eu tenho um amor eterno pela minha mãe, ela é literalmente a minha melhor amiga, mas eu acho fascinante a relação de não 100% amor que existe entre mãe e filha. Ou mãe e filho. Esse negócio, assim, que quebra esse amor biológico da mãe, que toda mãe tem que amar com o maior amor do mundo os filhos, e que o pai não entende esse amor porque ele não carrega essa criança. E daí poder ler de uma mãe que não sabe se gostou de ser mãe, que tá se entendendo conhecer essa criança, pra mim é fascinante. Outra coisa pra mim é entender a loucura feminina, a mente feminina, o surto feminino, o surto psicológico feminino. Eu acho que isso também é muito interessante na literatura. E aqui a gente tem esses dois. É muito baseado no que ela sentiu quando virou mãe. A gente tem uma mulher, ela é tradutora, ela trabalha nos Estados Unidos e home office, e ela é mãe. E era algo que ela queria. Mas quando ela é mãe, ela percebe que ela não tem de fato um apoio bom das pessoas ao redor dela, que ela tá meio sozinha sendo mãe e que ela não ama absurdamente essa criança. Inclusive, ela pensa várias vezes em eliminar essa criança da frente dela. Ao mesmo tempo que ela se torna possessiva de querer estar o tempo todo com essa criança, porque ela não confia que ninguém mais vai conseguir cuidar dessa criança o quanto ela cuida. Ela começa também a receber visitas de um vizinho. Eu gostaria de entrar em questionamento aqui do quanto essas visitas foram reais ou não, porque muitas coisas estranhas vão acontecendo ao longo desse livro. Ele também é um experimento, assim. Ele é meio que em forma de diário, mas também tem pesquisas do Google. É muito interessante, gente. Eu gostei muito dessa escrita e foi um favoritado por isso. Outro favoritado e também outro primeiro contato com o autor é Ninhojin, do Oscar Nakasato. Este livro foi uma grande, belíssima surpresa. Eu nunca tinha lido nada dele e eu nunca tinha ouvido falar desse livro, a não ser a Bia, eu acho que foi a Bia que indicou no TikTok. E daí isso me fez pedir pra Fósforo. É um livro que também vai falar algo que eu acho muito interessante de se falar, que é as ascendências, né? As diversas ascendências que tem no Brasil, porque a gente não foi só colonizado pelos portugueses, muitas pessoas de diversos lugares vieram pra cá, né? Por exemplo, meu sobrenome é italiano e alemão. Aqui a gente vai falar da migração japonesa pro Brasil. E a gente vai acompanhar uma família japonesa e do primeiro, né, que veio até o Brasil, até os netos. E eu achei muito lindo, muito interessante. Gostei muito da escrita do Oscar Nakasato e realmente tô louca pra ler os outros livros dele. Inclusive já pedi pra Fósforo o outro dele que tem. Me emocionou muito, se eu não me engano, eu também chorei nesse aqui. E é isso, eu recomendo demais. E eu acho que também é muito interessante pra quem faz letras, né? Porque tem esse lado de estudo linguístico e tal, em como se interfere a língua, os costumes, quando
a gente sai do nosso país e a gente vai para outro local, eu acho que essa história é muito importante, muito interessante da gente ler. Aí também tem A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, do Lima Barreto. Este eu li pro meu trabalho, home office. Eu trabalho não só aqui pro YouTube, mas como eu trabalho numa empresa, e nessa empresa a gente criou um clube do livro de ler livros dos vestibulares, e esse foi um deles. Eu amei. Eu amo Lima Barreto, ele é um dos meus escritores clássicos preferidos brasileiros, e esse livro vai brincar um pouco também com o estilo narrativo, porque vocês vão ver que eu gosto de livros um pouco diferentes, né? Que tem uma narrativa não linear, uma narrativa que brinca com alguma coisa, etc. Esse aqui é um desses porque a gente vai ter uma biografia que é escrita por um personagem e que esse personagem está inserido nessa história, mas ele não tem relação direta, assim, a não ser de amizade, ele não é a família ou ele não é o próprio personagem que ele está fazendo a biografia. A gente tem, então, o companheiro de trabalho do M.J. Gonzaga de Sá escrevendo a biografia dele, de um homem comum. Ele tem 60 e poucos anos, ele é funcionário público, ele é branco, e o nosso narrador é um menino de 20 e poucos anos, que também é funcionário público, que é negro, e eles criam esse laço incrível de amizade, em que a gente não sabe mais onde começa um e onde termina o outro. E é uma biografia tão curiosa de um homem tão comum, que é no sentido de, tipo, ele nem vai além para pesquisar sobre a vida do M.J. Gonzaga de Sá. Ele recebe aquilo que lhe é dado e ele tá escrevendo sobre isso, sobre as considerações desse homem, sobre como o Rio de Janeiro mudou, que é algo que o Lima Barreto fala muito, sobre machismo, sobre preconceito com idade, sobre preconceito de cor. Eu acho interessantíssimo e eu amei esse livro, eu criei muito carinho por ele. Eu li em e-book, mas eu gostaria muito de ter ele comigo. Esse aqui foi uma relação engraçada, gente, porque assim, quando eu li, eu acho que eu dei entre 3,5 e 4. E também foi um lido do meu clube do livro, e isso já aconteceu outras vezes, de quando a gente tem uma conversa tão boa, tão impactante do livro, que a gente fica horas conversando, que ele muda o que eu achei da leitura. Sim, esse não foi um livro que todo mundo amou, tá? Inclusive, muita gente não gostou desse livro, mas é porque eu associo muito ele. Eu leio outros livros e eu penso nele, eu vejo filmes e eu penso nele, eu penso no ambiente de vida nosso e penso nele. E é Gelo, da Anna Kavan. Também um livro da Fósforo, né? E esse livro meio que me marcou, eu nem sei explicar direito o que ele é, porque é um livro muito confuso. Ele é um livro sobre um triângulo amoroso. Ele é um livro sobre a obsessão de dois homens que não conhecem uma mulher nessa mulher. Ele é um livro de perseguição, ele é um livro de abuso e ele é um livro também de desastre ambiental. E eu acho que a forma que é escrito impacta tanta gente depois que a gente lê, que a gente meio que pensa muito nele. Eu penso constantemente nesse livro, quase diariamente. Então, ele realmente alugou um triplex no meu cérebro. E essa é uma autora que é pouco reconhecida no Brasil, mas que foi muito importante e tem todo esse trabalho, né, de ficção sobre desastres ambientais, pensamentos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, e tem muito do pós-guerra aqui e da destruição que o ser humano faz com o mundo e consigo mesmo. Eu acho que tem muita reflexão sobre isso. Tem pessoas que não têm nome, situações que a gente não sabe se estão acontecendo de verdade ou se é falta de lucidez e drogas do narrador. Mas é isso, é uma experiência. Acima de tudo, é uma experiência. Aí, um livro de poesia. Esse aqui tá gigante, né? Eu também li por causa do meu trabalho home office e não por prazer, apesar de eu amar o Carlos Drummond de Andrade e já ter esse livro anteriormente ao meu trabalho. Eu não li todo isso aqui de poesia, não, tá, gente? Esse aqui são todos os livros de poesia do Carlos. É Sentimento do Mundo, o que eu li, e também pós-Segunda Guerra Mundial, também um sentimento de tipo, o que vamos fazer desse mundo? Nós nos destruímos o tempo todo. Um sentimento de solidão, um sentimento de precisamos nos unir, um sentimento de também tá tudo perdido. E tudo isso em 23 poemas? São com certeza menos de 30 poemas. E, assim, todos me marcaram tanto, tanto, de tanta forma que é absurdo. E os cachorros estão sempre latindo quando eu gravo. Poema da necessidade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquiades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana.
É preciso estudar Volapük. É preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire. É preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Enfim, eu amei os livros de poesia aqui e você com certeza consegue ler esse livro de poesia de uma forma bem tranquila em um dia, 2 dias, sabe? Incrível, maravilhoso, gostei muito. Eu amo Carlos Drummond de Andrade, acho que ele é um dos melhores poetas que nós temos. Depois temos um que também me marcou profundamente esse ano e que eu li recentemente, eu li no final de novembro, que foi A Corneta. Esse livro é de uma autora surrealista, ela é pintora, na verdade, e tem também livros. Então ela é pintora, eu acho que ela também faz esculturas e ela também é escritora, que é a Leonora Carrington. E eu não conhecia, tá, gente? Se eu tinha visto ela alguma vez de trabalhos, outros trabalhos eu não conhecia de fato, mas isso aqui foi incrível e também brinca muito com o surrealismo e também tem um experimento narrativo. Aqui a gente tem uma protagonista que tem mais de 90 anos, que tem problema de audição e ela recebe uma corneta mágica da melhor amiga dela. A partir dessa corneta, ela consegue escutar certas conversas escolhidas por ela e ela escuta a família dela dizendo que vai internar ela num asilo. E nesse asilo ela conhece as pessoas mais absurdas e vive coisas mais absurdas. E também é meio que um livro sobre fim de mundo. E é um livro que tem ilustrações que mostra as loucuras que essa mulher passa. E eu acho que também é um livro que vai falar muito sobre o preconceito com o idoso, como a gente trata o idoso, como a gente trata a mulher. É incrível, sabe? A gente consegue tirar muita, muita, muita coisa desse livro. Eu acho que é um livro maravilhoso para se ter repertório de vida também. Enfim, gostei muito dele, recomendo demais. Um outro livro de poemas que foi selecionado aqui, mas dessa vez é um livro de poemas que conta uma história narrativa, que é o Cristo Cigano, da Sofia Andersen. É também meu primeiro contato com a autora. Ela é uma autora muito famosa, muito clássica, portuguesa, e também foi livro que eu li por causa do meu trabalho, home office, das leituras dos vestibulares. E é um livro tão curto que também você consegue ler em um dia e talvez reler. Eu tive que reler ele 3 vezes. Mas é muito interessante você já saber meio que a história narrativa por trás. É sobre uma história falada, narrada, em que a gente tem um escultor que foi destinado a esculpir a estátua de Cristo, mas quando ele estava antes de morrer, assim, aquele segundo antes de morrer. E daí ele vê um cigano em que ele se inspira a fazer essa escultura. Esse é o máximo que eu vou falar, tá? Esse é o máximo, mas é lindo, é maravilhoso e eu me apaixonei por essa história e me apaixonei mais ainda por ela contando em forma de poesia. Em terceiro lugar, teve um outro que eu falei muitas vezes aqui e que eu mencionei diversas vezes, que é O Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, que também é um livro de maternidade, mas dessa vez a gente tem a narração do filho que odeia a mãe. Ele começa falando que ele quer que a mãe morra, que ele odeia a mãe dele, ele fala absurdos da mãe dele, mas ele concorda em passar um verão na França com ela em troca de um favor que ela vai dar pra ele. E é novamente uma história não linear em que o narrador tá lembrando desses fatos pra nós. Então ele às vezes vai pro presente, volta pro passado e também foi um livro do meu clube do livro. Então sim, temos 3 favoritados do meu clube do livro e quase que entrou outro aqui, mas eu achei que ia ficar demais. Eu claramente me surpreendo escolhendo esses livros, tá? Eu não li eles antes. Fico muito feliz que tenha livros aqui que eu gostei tanto e amei tanto, que foram favoritados, e espero que tenham sido favoritados de pessoas que também acompanham o Clube do Livro e também leram. Se você quiser ser assinante do meu Clube do Livro, você pode ser ou pelos membros do YouTube ou pelo Catarse. É igual das duas formas, você recebe o mesmo grupo, as mesmas coisas, e enfim. É um livro que eu acho que não agradaria a todos, mas que com certeza é uma leitura que você nunca vai esquecer que você leu. Ela te impacta de alguma forma, sabe? Eu acho que, na verdade, eu definiria isso de todos os livros aqui. Em segundo lugar, também foi um dos primeiros lidos desse ano, acho que eu li em fevereiro, Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles é uma das minhas autoras brasileiras preferidas, ela tem elementos góticos que eu gosto muito, amo muito os contos dela e estou me aventurando agora nos romances. Esse também é um livro de maternidade. Também pelo lado da filha, a gente pode também falar que é um livro de formação, né? A gente tem uma jovem se tornando uma mulher e a gente vai acompanhar esse amadurecimento dela
ela ao longo do livro, mas também é um livro de falta. A falta de comunicação entre ela e a mãe. O luto que ambas elas sentem pela morte do pai. Como isso afeta elas de formas diferentes, como elas não se comunicam. Eu acho muito interessante livros que falam sobre o não dito. E eu acho que esse livro é exatamente sobre isso. Recomendo horrores, incrível de ler no verão. E em primeiro lugar, um livro que eu também li no finalzinho do ano e que causou um tremendo impacto na minha vida e tá sendo emprestado agora pra minha mãe, é Se Não Fossem as Sílabas do Sábado. Ele se tornou o melhor do ano porque, assim, acabou comigo, gente. Eu chorei muito, muito lendo esse livro. Eu não consigo explicar o que eu senti, porque eu me vi tanto nessa mulher, na dor dela. Eu quase não tenho vontade de dizer o que é e sobre o que é essa história, porque eu comecei sem saber. E eu tomei um impacto logo na primeira página, sabe? É um livro de capítulos curtos, é um livro muito rápido, mas muito denso, muito triste. É um livro sobre luto, é um livro sobre amizade feminina e é também um livro sobre ser mãe, mas principalmente sobre luto. Então eu não vou falar mais. Se você quer saber mais sobre a história exata do livro, leia a sinopse e também veja o vlog que eu falei dele, que daí eu falei sobre o que é, mas eu acho que eu prefiro deixar ele mais em aberto, assim, pra que as pessoas que... Se tiver ainda alguém que não leu, porque ele ficou bem famosinho, né? Ele teve uma época que várias pessoas estavam indicando ele, mas assim, de verdade fica a minha indicação, porque é um livro que impacta muito a gente quando a gente lê. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gosto muito de trazer aqui os meus melhores do ano. Se vocês puderem, por favor, comentar um top 5, um top 10, um top 1, um top 2, das melhores leituras que vocês fizeram em 2025, eu vou adorar saber também, sempre pego indicações maravilhosas e eu tenho certeza que vocês se indicam livros maravilhosos também. E é isso, eu vejo vocês em breve com o vídeo dos lidos do ano, todos, e também com os que vamos ler em 2026 no Clube do Livro. Assine se você quiser apoiar esse canal e ler leituras diferentes conosco, de países diferentes. Já estamos indo para o nosso 4º ano, mais de 40 livros lidos, mais de 40 países lidos. Eu espero que vocês tenham começado um ano bom e eu desejo o 2026 mais incrível do mundo para todos nós.